Quer saber mais sobre copywriting? Quer dicas importantes para fazer os seus anúncios, o seu engajamento explodir literalmente? Então vamos ver esse vídeo comigo, e se você já gostou desse tópico, já clica aqui embaixo, se inscreva no meu canal, já dá um like, que eu já vou te dar dicas importantes sobre copy que vão realmente fazer a diferença no seu negócio e nos seus anúncios. Então vamos lá para o nosso vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Thiago Guimarães, eu sou escritor desse livro aqui, Segredos do Marketing. Sou também um copywriter com formação internacional. Eu tenho formação pela American Writers, que é a maior instituição de formação de copywriters no mundo. Eu sou CEO de uma agência de marketing. E aqui no meu canal eu dou dicas importantes para todo mundo que quer fazer o negócio crescer, que quer vender mais, usando estratégias de marketing, e o copy é uma delas. E nesse vídeo eu vou dar dicas importantes, e a última delas é uma das mais importantes que você vai ter. Ela é simples, mas vai fazer bastante a diferença, tá? Primeiro, para você saber o que é esse negócio de copywriting. Copywriting nada mais é do que a escrita de textos persuasivos. Essa questão do copywriting não é um negócio recente não, tá? É de 1800 e tarará. A gente agora, por conta da modernização, por conta do marketing digital, que esse ficou um tema mais conhecido, mas isso aqui, copy, é um negócio bem mais antigo, a escrita de textos publicitários de bem passado mesmo, tá? Não me lembro exatamente a data aqui para te falar, mas é de 1870, 1880 alguma coisa, a primeira vez que foi conhecido um anúncio, uma escrita de texto mais persuasivo. Não me lembro bem o nome de quem escreveu, mas é de 1800 e pouco, então é bem antigo, tá? E o que é o segredo de um texto persuasivo? O texto persuasivo, ele vai despertar o desejo naquele leitor para que ele tome uma ação final. Então, o texto persuasivo, ele vai conduzir o leitor para despertar um desejo para que ele tome uma ação final. Então, todo texto de copy, ele precisa ter uma intenção. Sem intenção, não é copy. A diferença de copy para um texto normal é que um texto normal você lê e fala, que legal. Num texto de copy você vai ter uma ação final. Você precisa clicar, você vai sentir o desejo de comprar, de clicar, de saber mais, de entrar numa outra página, de se cadastrar, de seguir, de dar um like ou de comentar. A intenção na copy é primordial para ser uma copy. Se não tiver intenção, não é copy, é um texto normal. E o ideal dentro de um texto de copy é que as pessoas não percebam que é um texto de copy. Não percebam que ali está acontecendo uma venda, que vai ter uma conversão, ou que vai ter alguma coisa para ser feita. Então a copy, ela tem que ser o mais simples possível. E isso você pode adaptar para os textos dos seus anúncios, você pode adaptar para os textos das suas redes sociais, dos e-mails, da página de venda. Então você tem que escrever copy para as pessoas não perceberem, assim como você estiver falando com um amigo. Então a melhor copy é aquela que as pessoas não percebem que é, por exemplo, uma venda, tá? E dicas de copy para você aplicar hoje, para você melhorar ainda mais os seus resultados. Lembrando que copy são textos persuasivos. Então, e quando a gente fala de textos, pode ser o texto da sua rede social, que você vai persuadir a pessoa para ela dar um like, para comentar, para te seguir, para salvar. Pode ser o texto de um anúncio, desde que esses textos tenham intenção. Você pode escrever sim um texto de rede social sem intenção e tá tudo bem, as pessoas não vão levar uma ação, mas para que a gente considere esse texto como copy, precisa ter a intenção, tá? Vamos lá para dicas de copy importantes. Pega um papel e uma caneta, deixa eu ver cadê o meu já tá aqui, ó. Papel e caneta já tá aqui. Pega o papel para você anotar, porque essas dicas você vai poder utilizar elas ainda hoje, tá? Primeira dica importantíssima. Comece o seu texto com uma frase forte. A gente costuma chamar isso em copy de headline ou gancho. Então, é a frase inicial
que vai trazer os maiores resultados para sua copy, para o seu texto. Então sempre comece com uma frase de efeito. E aqui dentro do meu canal tem outro vídeo falando exatamente como escrever headlines. Então eu vou deixar o link dele aqui em algum lugar, vai aparecer na tela, no final desse vídeo vai aparecer esse link. Por que esse vídeo e essa headline é tão importante, tá? As headlines, elas são responsáveis por mais de 80% dos resultados da sua copy. Seja para um anúncio, seja para um conteúdo de rede social ou para uma página de vendas. Porque se a headline ela não for boa o suficiente, a pessoa não vai ler o resto da sua copy. Então normalmente a gente passa muito tempo escrevendo diversas headlines para a gente chegar em uma ou talvez duas, tá? Então primeira dica, comece o seu texto com uma frase muito forte, de preferência com um pouco de curiosidade, que todo mundo é muito curioso. Mantenha os textos que você for escrever bem curtos. Coloque no máximo 3 linhas em cada parágrafo e separe os parágrafos com espaço. Não deixa texto muito grande. Thiago, mas eu preciso escrever um texto, ele tem 4 linhas, tá tudo bem. Um ou outro com 5, tá tudo bem, mas não escreva parágrafos com 10, 15, 20 linhas, tá? Isso é muito ruim. Também não deixa os parágrafos encavalando um no outro, porque a leitura do seu texto vai ficar ruim, vai parecer que ele é muito mais denso, muito mais difícil de ler do que provavelmente ele seja, e as pessoas vão correr do seu texto. Então, primeira dica, começa com headline. Segunda, mantenha o seu texto curto, 3 linhas apenas, tá? Terceira dica, não use palavras difíceis. Evite jargões e palavras complicadas, exceto se você estiver em um nicho que gosta desse tipo de palavras, por exemplo, direito. O direito é muito normal você escutar alguns jargões e algumas palavras que nós não somos muito familiarizados com elas. Ramos científicos, talvez médicos, exceto para esses nichos que são muito científicos. Evite usar palavras difíceis e palavras que não estão no nosso vocabulário. Quais palavras? Não sei, mas evita. Então, como eu falei no começo, a copy você tem que escrever exatamente como você fala para um amigo. Então, se você for contar uma novidade, você não chega e fala: olá, tudo bem, empresários, meus amigos. Você vai chegar e falar assim: Paulo, cara, eu tenho que te contar uma novidade. Eu descobri uma coisa muito interessante que eu preciso te contar hoje. Então, escreva o seu texto exatamente como você falaria com um amigo, e você vai ter a certeza de que está escrevendo uma boa copy. Quarta dica: desperte o desejo, desperte a curiosidade nos seus textos, nos seus parágrafos, para que as pessoas continuem lendo. Então a headline vai ter curiosidade, o texto vai ter curiosidade. Então você tem que escrever para despertar um desejo final, tá? Outra dica importante, finalizando essas 4 dicas aqui. Então lembrando, primeiro, headline forte. Escreva uma headline, uma frase de início muito forte. Mantenha seu texto curto. Não use palavras difíceis e escreva despertando o desejo, tá? Porque isso vai linkar com o último tópico que eu vou falar aqui, que é um dos mais importantes, e é a grande diferença em copy, tá? Dê às pessoas também um motivo para que elas comprem de você, para que elas te sigam. Coloque um porquê. Faça isso porque isso a gente está usando o gatilho mental, o acionador mental da razão. Então as pessoas precisam de um motivo para agir. Então explique para elas o porquê que elas devem agir, porquê que elas devem seguir você, porquê que elas devem comentar, porquê que elas devem compartilhar, tá? Dê para as pessoas um motivo dentro do seu texto para que elas tomem a ação final. E a última dica, que é a mais importante de todas, é: peça uma ação no final. Sem ação não é copy, mas não para por aí. Peça uma ação clara e simples. Clara e simples. Vou repetir de novo. Clara e simples no final do seu texto. Então, não coloque, por exemplo, uma chamada para ação muito complicada. Clique aqui para saber como fazer o seu negócio vender mais todos os dias. Não, clique aqui para saber mais. Quer vender mais? Clique aqui. Clique em saiba mais.
clique no botão para comprar. Então mantenha a ação final, o CTA, Call to Action. Então Call to Action é a ação final. Clique, faça, comente, compartilhe. Então mantenha a sua ação final clara e simples. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui outros vídeos aqui relacionados à copy. Não se esqueça de seguir o meu canal, porque aqui no meu canal eu compartilho toda semana dicas de marketing para pequenos e médios negócios venderem mais todos os dias. E copy com certeza é o segredo. E jamais se esqueça que esse é o segredo. Então segue o meu canal aqui, ativa notificações, dá um like nesse vídeo e se tiver alguma dúvida manda nos comentários, tá? Manda nos comentários que eu vou ter o prazer em responder. E se tiver algum outro tópico nesse vídeo ou sobre copy que você queira saber, me manda nos comentários também, que eu vou gravar com muito prazer, porque afinal eu faço isso tudo aqui para você. E não se esqueça jamais de que esse é o segredo.